Estamos aqui ao lado do senador Marcos Rogério. Hoje aqui no Senado Federal aconteceu, eu considero que seja uma questão histórica, até para uma segunda resposta para o governo federal, o governo Lula, que teria indicado o ministro Benedito para o Conselho Nacional de Justiça. O ministro Benedito, para quem não lembra, foi o autor daquela polêmica frase que falou ao ministro Alexandre de Moraes, né, missão dada é missão cumprida. E hoje não foi recusado, mas o presidente do Senado tirou de pauta para possivelmente não impor uma nova derrota para o governo federal. Talvez o senador Davi Alcolumbre tenha salvado o governo federal de algum vexame, vamos dizer assim. Explica pra gente, esse ministro, possivelmente ele pode ser aprovado por conselho, e essa situação de tirar de pauta foi para não impor uma derrota para o governo? Juan, foi uma cautela, uma preocupação do presidente, porque nas votações anteriores nós tivemos duas votações de indicados à CVM, né, e a votação, os votos contra estavam na casa de 12, 13 votos contra. Com o quórum que a gente estava no plenário naquele momento, se a votação do indicado ao CNJ permanece, a chance dele cair seria muito grande, porque ele teria que ter 41 votos a favor, né? Se você tem 10, 12 votos contra, a chance de dar errado é muito grande. Então, o presidente Davi hoje, com esse indicado, acabou salvando ele de um constrangimento. Senador, uma coisa que a gente acompanha muito em Rondônia, acho que é um anseio da sociedade brasileira no modo geral, é sobre a questão dos ministros do STF, né? Que obviamente alguns entendem que há abusos. A gente acompanhou recentemente uma negativa, né, do Messias para o cargo do ministro do STF. É a primeira vez que foi negado depois de muitos anos da nova república. Essa negativa do Messias, ela é algo em conjunto com o Senado Federal, ou foi uma coisa para dar uma resposta para o Supremo, para dar uma resposta para o governo federal? Juan, eu diria para você que foi o conjunto da obra, né? Eu acho que assim, a relação, né, do governo com o parlamento é muito ruim, o governo vem errando muito, tanto na relação institucional com o parlamento, mas sobretudo errando com o Brasil, né? Assim, a vida do brasileiro está muito pior, está muito mais difícil, o custo de vida aumentou muito, mas além disso, né, a questão do próprio Supremo, o desgaste que o Supremo Tribunal Federal vem tendo nos últimos anos, né, a sociedade cobra muito do parlamento, né, o brasileiro quer a tramitação de um processo de impeachment aqui, né, e de repente, né, o governo manda para cá um indicado, que é o advogado-geral da União, braço direito do presidente Lula, que estava nesse consórcio com o Supremo Tribunal Federal em relação à questão do controle, né, da liberdade de expressão, né? Ele criou dentro da AGU, né, uma espécie de Ministério da Verdade, de Ministério da Censura, né? Isso pesou muito aqui no parlamento, né? Teve atuação em outros temas com relação ao aborto. Isso acabou contaminando muito, né, a visão dos senadores, que entenderam naquele momento que era melhor rejeitar esse nome. Então, ali teve um aspecto de uma mensagem ao governo, né, teve uma resposta ao Supremo, né, com a imagem desgastada e que, assim, com ministros que às vezes se acham acima da Constituição Federal, que não respeitam o devido processo legal, ministros que se acham delegado de polícia, promotor de justiça, né, o juiz que julga e o juiz de execução penal, que controla o cárcere. Ou seja, assim, há uma afronta a todos os fundamentos do Estado de Direito. Isso é muito ruim. E isso tem feito com que a imagem do Supremo seja tão desgastada. Então, o parlamento rejeitou, depois de 132 anos, 132 anos, o parlamento teve a coragem de rejeitar um indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então eu digo que o ministro Messias foi rejeitado pelo conjunto da obra, né, em razão das posições que ele tinha, que eram contraditórias, em razão do ambiente com o governo e com o Supremo. Senador, mas é possível, a gente que está acompanhando um pouco mais distante, você está mais próximo de Brasília, acho que o rondoniense, no geral, a sociedade brasileira, ela desacredita que pode haver o impeachment de um ministro do STF qualquer dia, até porque os ministros hoje, eles fazem o que bem entender. Por exemplo, o próprio Gilmar Mendes, né, mudou a votação, o quórum necessário para poder pedir impeachment dos ministros. É possível, em um futuro não tão próximo, se está próximo disso acontecer, de um ministro ser impeachmentado? Eu vejo o Juan veio ao Senado e está mais conectado com os temas que estão acontecendo aqui dentro do que muitos que estão aqui. E você tem razão, né? Essa lei, a lei do impeachment, é uma lei de 1979, né? É uma lei antiga,
mas é a lei que serviu de base para o impeachment do presidente Collor, para a presidente Dilma, e que ministros do Supremo Tribunal Federal se submetem também a essa lei, né? E é uma lei que disciplina o processo de impeachment. E o que aconteceu? Com esse ambiente dentro do Senado Federal, caminhando, né, para uma situação em que tem maioria para aprovar a abertura do processo de impeachment, então houve uma decisão liminar do ministro Gilmar, mudando as regras do jogo. O que ele fez? Ele deu uma decisão, primeiro, proibindo que qualquer brasileiro possa denunciar ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele dizia que só o Procurador-Geral da República poderia fazer a denúncia. Isso ofende a Constituição, isso ofende a Lei 1079, né? É uma coisa absurda. E, segundo, ele deu outras duas decisões nessa mesma canetada. Uma, que muda a regra da admissibilidade, que hoje, com 41 votos, você admite a denúncia e há o juízo de pronúncia. Após o juízo de pronúncia, há o afastamento do ministro. Então, ele julgou inconstitucional esse artigo. E aí ficou o outro artigo, que é o artigo que trata da cassação. Para cassar, para impeachment o ministro do Supremo Tribunal Federal, são necessários 54 votos. Ele colocou a mesma regra para admitir, para pronunciar e para cassar. Ou seja, dificultou, né, a possibilidade de você realmente abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o requerimento que tem aqui pedindo o andamento do processo de impeachment contra o ministro Alexandre, por exemplo, é um requerimento de minha autoria. Eu era o líder da oposição naquele momento, apresentei o requerimento pedindo o andamento, né, desse processo e ele tem 41 assinaturas, 41 apoios. Só que com essa decisão que o ministro Gilmar tomou, não é possível mais afastar com 41, tem que ser 54. Então criou dificuldade. Agora eu diria para você o seguinte, depois da rejeição do Messias com 46 votos contra, porque ele teve 42 votos nominais contra a aprovação dele e mais 4 que estavam no plenário e disseram, eu não vou votar porque eu quero que o meu voto não seja um voto eloquente, não secreto. Então ele teve 46 votos contra. Está muito perto daquilo que é necessário para a cassação de um ministro supremo. Esse momento está breve, você acha? Eu acho. Agora, eu diria para você que assim, o mais certo, se você me pergunta, Marcos, com esse Senado que nós temos hoje, você vê ambiente para cassar, para impeachment o ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, não vejo. Porque com 46 você não impeachment. Mas, se a casa entender, né, que a regra dos 41 é o bastante para afastar e superar a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que você tem o afastamento. E com o afastamento, você cria um outro ambiente. Porque eu acho que o próprio judiciário, quando você tiver a possibilidade de abrir um processo aqui, tramitar, e abrir não significa cassar. Porque quando você abre um processo, você vai fazer a investigação, você vai analisar as provas. Nesse meio de tempo, se tiver evidência, o próprio tribunal talvez pode, num juízo interno, chegar à conclusão de que é melhor esse ministro se afastar, deixar a cadeira, né? E evitar que haja o impeachment no final. Então hoje eu acho que está muito difícil, mas eu diria para você que esse tema, Supremo Tribunal Federal, impeachment de ministro, vai ser um tema central na eleição. Eu acho que hoje a eleição para o Senado Federal passa por esse tema, né? Um candidato ao Senado que não se posicionar, especialmente no estado de Rondônia, com relação ao tema Supremo Tribunal Federal, dificilmente vai conseguir espaço, né, para ter chance de eleição. Então eu digo para você assim, hoje é uma situação difícil, embora já tenha número para determinar o afastamento. Agora, com o novo Senado, à luz, né, tendo em vista o que as pesquisas estão apontando, eu não tenho dúvida de que o novo Senado vai vir com a faca nos dentes em relação a impeachment de ministro.